Em 2009, uma ideia foi pensada. Um filme que se passa em um mundo no qual os seres humanos são considerados alienígenas por outra espécie. E essa obra se chama Planeta 51. É definitivamente um dos filmes já feitos. E hoje vamos analisar esses aliens verdes desprovidos de roupagem inferior em um mundo repleto de referências. Bom, eu sou o Tsuki. Eu sou o Coelho. E sejam bem-vindos ao Level 2. O filme então começa com dois seres ali em um momento romântico, dentro do carro, olhando pra lua. Inclusive, aproveitando o gancho aqui, falando de casal e tal, eu queria fazer um protesto aqui com ele. Tem muita gente aí falando que a gente é um casal, e a gente tem muita conversa quente aqui nesse canal, mas isso é mentira, tá? Isso é fake news, a gente não é um casal homoafetivo, rapaziada. Parem com isso. Para! Eu nunca namorei num carro. Eu não sou esse tipo de garota. Eu também não sou esse tipo de cara que sai com esse tipo de garota. Ai, que bonitinho. Como o Tsuki falou, tem dois seres ali no momento romântico, e eu falo seres porque eles não são alienígenas, tá, gente? Pra eles são eles. Quem é você? Quem sou eu? Cara, você com certeza não é meu namorado, velho. Eu tenho uma certeza nessa vida que a gente não é um casal. Esse casal começa a ser perseguido por outros alienígenas, começa a aparecer militares ali, e aí aparecem mais naves alienígenas, e quando eles vão ver, é um cinema. Esse é um filme e tem outros seres ali, não alienígenas, assistindo no cinema. E aqui sim, Coelho, a gente é apresentado pro universo do filme em si, que é o Planeta 51. E é nos mostrado alguns personagens e a fisionomia deles, né? Eles são verdes e tem muitas características marcantes. E quando termina o filme, saindo assim da parte de fora, tem lá o nome do filme, né? Qual é o nome desse filme, cara? Esse filme é muito criativo, inclusive. Humaniacs. Sim, a gente é os aliens deles. E na verdade esses aliens não tem nada a ver com a gente, mas eles usam o nome ali Humaniacs pra fazer essa referência a humanos, né? Só que aqueles aliens é um alien de um olho só, na verdade, né? É, não tem muito a ver com os humanos, eu acho. É. A gente tem 3 olhos. Temos? Para disso, É. eu não sou um casal homoafetivo, cara. Como assim? Sim, e esse cachorro faz uma clara referência à cronologia lá daqueles filmes de alienígena, que fez bastante história. E esse filme faz muito isso, né, Coelho? Ele pega muitas referências em cultura pop em geral. E os homens não têm a parte de baixo. Talvez seja o ponto mais importante desse filme. Os aliens machos aqui não usam calça. Os aliens machos andam com a bilola para fora. Quem dera. É, né? Pior que não tem nada ali embaixo. Não tem nada, velhozinho. Diferentemente das mulheres. Aqui já percebemos uma clara imposição. Não temos direitos iguais aqui. As mulheres usam as partes de baixo. Elas têm, escondem a parte de baixo, né? Os homens não. Droga! Injustiça. Ah, Para de injustiçar as mulheres. Ai, que ódio. droga, velho. Pô, o que fazem isso com as mulheres? Se eu te pego, cólica. Então vemos como a sociedade funciona. Começa a chover e a chuva deles é um pouco diferente da nossa. Ao invés de cair água, cai pedra. Tipo uma chuva de granizo ali, digamos assim. Eu detesto chuva. E eles também trouxeram aqui uma estética anos 50, lá dos Estados Unidos, obviamente, né? Porque tudo envolve os Estados Unidos. E é então que a cena corta finalmente pro nosso protagonista, que se chama Len. E ele tá dando uma palestra ali sobre o universo para diversas crianças, né, Coelho? E ele tá fazendo isso porque é meio que uma entrevista de emprego, né? Na verdade, não é uma entrevista, é um teste, né? É um teste, Isso. exatamente. Essa é a palavra. Nossa, você tirou da minha boca. Eu não quero tirar nada da sua boca, não, velho. Oxe, sai fora. Ah. Eu só quero botar. E durante essa apresentação que ele tá fazendo... Tá... Durante a apresentação aqui, ele comete um erro, né? Ele deixa o projetor queimar e isso dá a sensação que os planetas começam a queimar. E as crianças que antes estavam entediadas e de saco cheio, finalmente começam a ficar animadas, porque alguma coisa de interessante está acontecendo. E na verdade eu não entendo essas crianças, pô. Saber sobre o universo é interessante, não é não? Cara, depende. Ah, toma do seu Pode- cu. Desculpa, não, vai prossiga. E uma das crianças aqui levanta, e essa criança se chama Echo, e fala que aquilo lá que tá acontecendo vai ser o que vai acontecer quando os alienígenas chegarem. E eles vão querer se alimentar dos cérebros de todo mundo. Eles estão vindo pra comer nossos cérebros no jantar. E levanta outro personagem também que é importante pra essa trama, chamado de Skiff. Ele fala, não vai acontecer, podem ficar tranquilos. Cérebro pra jantar? Fala sério. Cérebro é o café da manhã com cereal e leite. No jantar são os rins e o fígado. Mas mesmo tudo estando meio errado aqui pro Len, ele consegue dar a volta por cima, porque ele distribui o ioiô pra todo mundo, então ele consegue um emprego. Gênio, cara. Pô, esse cara foi um gênio, pô. E caminhando pela rua, né, em rumo à casa dele, o Len, junto com o Echo e o Skiff, que são amigos, como eu falei, eles têm importância aqui nessa história, a gente vê que vários personagens ali da região conhecem o Len, ele começa a parabenizar ele por ele ter conseguido esse emprego. E isso é uma coisa aparentemente muito importante pro Len, porque ele fica tipo, agora eu tô feito, tá ligado, velho? Minha vida tá muito perfeita. O Skiff até chega pra falar
com ele sobre alienígenas, uma teoria que ele tem, né? O Skiff e o Echo, eles têm o mesmo pensamento, em que há vida alienígena fora do planeta deles, né? Eles acreditam nisso. Enquanto o Len não acredita muito. Ele fala, não, é a gente e pronto, tá ligado? O nosso planeta só que existe vida. Agora só falta você dizer que alienígenas não existem. Isso tá lembrando um planeta chamado Terra, velho. Lembra um pouco, né? Lembra um pouco. Lembra um pouco. Tirando o fato que ninguém anda com a rola pra fora, né? Não? Não, você anda? Finalmente chegando na casa dele ali, né? O Skiff já foi embora, sobrou só o Len e o Echo. Eles estão conversando ali. Mas começa a pequinho esse Len. O Len, ele é vizinho do Echo, né? E o Echo tem uma irmã. E o Len, ele gosta dessa irmã. Então ele fala o seguinte aqui. Então, Echo, bem que você poderia falar pra sua irmã que eu consegui esse emprego, né? Oxe, velho, por acaso eu virei seu carteiro pra ficar dando entrega de mensagem? Vai lá falar você mesmo? O Echo fala pra ele que ele é literalmente muito bobão, né? Porque a irmã dele fica perguntando por que ele não vem falar as coisas direto pra mim. Eu tô esperando ele pra me chamar pra sair, coisas nesse tipo. E ele fica, nossa, ela gosta de mim. A menina que eu gosto, gosta de mim. Se eu falasse que eu quisesse sair com você, qual seria a sua resposta? Eu iria dizer que a gente não é um casal homoafetivo, mas como o Tsuki disse, eles são vizinhos. Então chegando em casa, o Len se depara logo com a Nira. E ele fica boquiaberto com a beleza esbelta dela. E ele gosta muito dela. Ele fica ali, ó, de xereca. E o pai dele só dá um tapaço na cabeça dele e fala, larga de ser cabaço, porra! E vai lá, tigrão. E ele sim cria coragem, chega nela e fala, Nira, eu tenho que te falar uma coisa. Alcança a velocidade do som, o Sonic, ele consegue muito, o Sonic é mais veloz que o Flash. Se o Sonic tivesse um saco, seria azul, o cabelo pro Biano? E será que o saco dele ia ficar batendo entre as pernas quando ele corresse, velho? Ia machucar, hein, velho? Será que se o cara for... Tipo assim, o Flash, é porque ele tem a roupa meio justa, né? Sim. Quando ele corre muito na velocidade da luz, se ele estivesse pelado, será que os testículos dele não iam romper? Eu acho que não ia aguentar não, viado, a pressão. Eu acho que ia, porque o corpo dele aguenta a força de aceleração. Né? É tipo o corpo inteiro, né? Não é a fantasia que ele tá usando. Tipo assim, acho que ia dar uma balangada assim de um lado pro outro, mas nada demais. Mas sempre tem alguém pra estragar. Na hora que ele ia chamar ela pra sair, chega um cara todo hipizão, chamado de Glar. Ele já chega assim, ô Nira. Cara, é tipo o João Frango, né? É João Frango o nome dele? Não sei. Cadê o Cadu? É isso aí mesmo. E ele chega cortando a brisa de geral, convida a Nira, né, pra ir resolver algumas coisas de causas que ele gosta de resolver, afinal eles são meio que hippie, né, então... Ele chega assim mesmo, ô Nira, BQT mais tarde. Caralho, lembrei do Alex agora, velho. Mas boquete mais tarde. O que você falou sobre paixão foi pura poesia. É, que lindo. Me paga um boquete depois do treino. Aí, Nira. Nira e Len estão aqui de conversinha, mas não querem ninguém atrapalhando. Depois do Len ser mogado pelo Glenn, o hippie, a Nira sai inclusive no carro junto com ele, tá? E vai embora, porque o Len não teve coragem de contar o que ele sente. E na verdade não é nem contar o que ele sente, é pedir, chamar ela pra sair, né? Exatamente, ele só ia chamar ela pra sair e ele ficou ali, né, moscando. Porra, velho, eu queria caralho. Não, o quê? Oxi! O quê? E aí, Coelho, esse é o momento que a gente vê que o Len encarna aqui o Joe do Yu. Ele pega um binoclão e começa a vigiar a mina, viado. Esse bagulho é bizarro. Eu queria causar alguma dor nesse cara. Ai. Corta a cena e a gente vê um objeto não identificado chegando perto do planeta com um pouquinho ali da bandeira dos Estados Unidos aparecendo. Que é um OVNI, né? Um OVNI significa objeto voador não identificado, é isso. Ai, que bolas. E por que você falou bolas? Posso saber? Amanhã não vai gostar disso. Então vemos um soldado aqui dentro da Área 9. A Área 9 foi citado há um tempinho atrás pelo Skiff e pelo Echo, né? Que eles falavam que é um lugar no qual o governo guarda ali coisas alienígenas. Obviamente faz referência à Área 51. Afinal, esse filme também se chama Planeta 51, então tudo tem meio que correlação com isso. E tem coisas bizarras nessa área aí, tá, Tsuki? Como OVNIs, tipo, coisas humanas, vibradores. Você acha isso bizarro? É até comum. Mas a gente vê esse segurança aí, aquele típico de segurança que faz tudo menos segurar algo, ele meio que só fica ali lendo coisa. Tá vendo a revista um tanto quanto incomum ali, se parece segura outra coisa ali embaixo, velho. É, pode ser também. Mas ele não tem saco, velho. Nossa, velho, será que é as mulheres que metem nele? Isso me lembrou... Não fala isso. Mas esse dia aqui foi um dia diferente pra esse Caba, né? Porque a área que ele tá começa a identificar alguma coisa vindo aí pro planeta dele. Começa uma confusão doida e a gente vê também a câmera descendo pra baixo, no qual a gente vê um pouco dos objetos estranhos que tem ali dentro. Um desses objetos, Coelho, é um robozinho fofíssimo. É aqueles robozinhos de, tipo assim, que provavelmente a NASA envia pra identificar coisas no planeta. Não é sonda, não. Eu esqueci o nome disso. Enfim. Sonda que enfia no rabo, rapaz.
Uma sonda inteira? E nesse local temos um monte de objetos humanos que provavelmente caiu ali no planeta e como o Tsuki disse, esse bichinho era um deles. E ele consegue escapar com o objetivo de ir atrás desse objeto não identificado que está chegando. Exatamente, eles têm uma ligação, né? Porque foi só ele sinalizar ali que tava vendo aquele OVNI que esse bichinho começou a se mexer também. E, cara, eu queria só ressaltar uma coisa que a gente deixou passar, que nessa parte tem uma referência muito interessante. Dentro dos itens que a gente tem ali embaixo, a gente tem Sputnik. No caso, era um satélite russo, se eu não me engano. Boa, boa. Gostou? Agora segura no pau e vamos lá. E é então que a gente tem ali, Coelho, a cena da nave caindo exatamente no quintal do Len. Ao abrir essa nave, a gente vê um cara com uma roupa de astronauta, né? E com a bandeira dos Estados Unidos pronto pra cravar ela nesse planeta. Obviamente, é um astronauta, né? Duh. O que mais seria? Duh. Não faz mais isso não, por favor. Quando ele olha em volta, ele se assusta com os habitantes do local e os habitantes do local também se assustam com ele. Ele pensou que era um planeta inabitado, alguma coisa assim, e ele só vaza, sai correndo, começa a causar maior confusão pela cidade inteira. E nessa parte é interessante também, porque a gente tem mais uma referência a um filme, né? Mais Cultura uma. pop como um todo, que é do filme ET, que é quando o ET ele dá aquela andada de bicicleta. E também tem uma cena onde a mãe tá tentando alimentar o seu filho ali, o filho não quero. Ele não quer comer, tá fazendo birrinha e ela fala, se você não comer, o bicho papão vai te pegar. E ele fala, duvido. Aí ela... Não, brincadeira, não. Não, isso não se faz com ele. E aí simplesmente o astronauta aparece na casa assim, brota na janela e o menino, passa isso pra cá, parceira. E é claro então que o planeta já ficou ciente da invasão desse alienígena, entre aspas. E como todo planeta bem formado, com seres bípedes pensantes, eles têm uma força militar ali e é onde eles vão impor o que eles querem. E é claro, né, Coelho, que o Skiff, que foi aquele que avisou pro Len que um dia eles seriam invadidos, ficou se gabando por ter razão, né? Afinal, ele tinha razão, tá ligado? Ele tinha razão no final das contas. Ele ficou jogando na cara aí do Len e falou, cara, não sei se eu fico feliz ou triste, mas eu tenho um protocolo de segurança, velho. Esse protocolo não. E ele simplesmente saca uma rolha do bolso pra proteger. E você deve colocar isso naquele lugar. Uma rolha? É a melhor defesa contra a forma favorita de pesquisa alienígena. É só colocar isso no... Oh! Ele literalmente mostra, cara. Tem uma cena dele mostrando. Só que tem um problema ainda, Coelho. A rolha que ele deu aqui pro Len já tava usada. Usada, Pois é, meu velho. Deus. Não, espera, toma a sua. Eu já usei essa aí. E depois dessa cena bizarra, a gente vê aquele robozinho que conseguiu fugir. Ele tá na missão de rastrear o astronauta. E também a gente vê o Len, né, no seu primeiro dia de trabalho. Então ele tá passando um paninho ali, todo feliz. Fica comigo ou com o Glar? Não tenho dúvida, fico com você, é claro. Quando de repente ele escuta um barulho, Tsuki. Quando ele vai olhar, é o astronauta. Ele tava escondido ali. Obviamente que os dois começam a se estranhar demais, metem um gritão na cara do outro, afinal são dois seres, duas espécies completamente desconhecidas. Lembrando que tava dando tudo certo na vida do Len. E além da nave ter pousado no quintal dele, ele ainda encontra o astronauta no trabalho dele, mano. Quais são as chances? Depois de muita confusão ali, a gente vê que o astronauta retira o capacete dele e ele consegue respirar no planeta dos caras, mano. E tem uma coisa mais interessante, ele fala a língua deles. Nossa, esse aí é absurdo, né, velho? É, e eles começam a se beijar. Eles não são a gente. Quer dizer, a gente não é um casal. Tô respirando. Você fala a minha língua. Isso é incrível. Você fala a minha língua. E aí a gente conhece um pouco desse astronauta aqui que se chama Capitão Charles Becker. Dublado pelo Guilherme Briggs. Que é o Buzz Lightyear, que é o Super-Homem, que é, sei lá. Nossa, tem muita Homem de coisa, Ferro. né? Não, Homem de Ferro não. Ah, não é não? Não, Homem de Ferro é o Marco Ribeiro, aquele gostosinho. Brook do One Piece, o Guilherme Briggs. Mickey Mouse também. Ele dubla Mickey. Ele dupla o Mickey Mouse. Eu vou te pegar, pô, seu safado. Que isso? É o puto casgando? Que porra é? Vem cá. Mickey, o que você fez com o Pluto? Aqui esse era o Pateta, na verdade, né, velho? Era o Pateta? É, seria algo mais ou menos assim. E outra curiosidade interessante sobre esse personagem é que lá nos Estados Unidos ele é dublado por nada mais, nada menos do que o The Rock, né? Que é o Dwayne Johnson. Mas, pra quem não tá ligado, o dublador do The Rock também é o Guilherme Briggs, então tá certo. Verdade, caraca, agora minha mente explodiu, hein, velho. Você veio pra dominar nosso mundo e depois comer... Segura tua onda. Eles começam a conversar, se conhecem melhor e o astronauta pede para o Len ajudar a encontrar a nave dele. Ele fala, cara, eu não vou te ajudar não, mano, minha vida tá perfeitinha, tá tudo acontecendo bem. Aí o astronauta lança a cartada final. Então minha esposa vai ter que cuidar sozinha dos meus 11 filhos. E o Len, né, por ser um cara bom, ele acaba aceitando ajudar o astronauta, então eles vão em rumo a chegar na nave. Ele tava com a vida perfeita, a vida dele já tava encaminhada, era só ele fazer uma ligação e... Deixaria 11 filhos passando fome? Sim, com certeza. A minha espaçonave tá em órbita e tá ficando sem
combustível. Ela tem que partir em 74 horas. E se não estiver nela, ela vai voltar pra Terra sem mim. Eles pegam um carro, chegam lá, né? Obviamente que o astronauta tá escondidinho ali atrás do carro. Percebe que o local tá interditado, tá cheio de militar ali em volta. E também um monte de curioso observando. E os militares começam a inspecionar a nave. Ver o que tem lá dentro, né? Até que eles acham uma espécie de... Eu nem sei o nome disso, cara. Desculpa, prossiga. Não, vou parar. O MP3 aqui cai e começa a tocar umas músicas. Eles ficam assustados como se fosse uma arma nuclear, uma arma mortífera. E eu tenho a sensação, Coelho, que o diretor desse filme odeia a música Macarena, porque toca ela e todo mundo fala, nossa, que coisa horrível. Sério que o diretor não curtiu, velho? Sério que o diretor não curtiu? Eu acho, né? Eu tenho a sensação. Então manda ele me explicar o que foi aquele dia que tava dançando Macarena dando tapa na bunda dele. Eu nunca vi uma arma tão horrível como essa. E no meio dessa confusão toda, a gente vê a Nira lá, junto com o Glar também, né, fazendo um protesto, porque eles são a favor dos alienígenas, enquanto todos os outros ali são meio que contra. O astronauta até dá umas ideias ali pro Leon, falando, não, pega esses guarda aí, bate neles e pega a minha nave. Aí o Leon fala, você acha que eu sou louco, pô? O Leon, percebendo que ia dar merda nisso tudo, ele fala, vou picar a mula daqui, né? Só que a Nira percebe ele ali e chama ele, fala, Leon, vem me ajudar aqui, cara. Você que sabe de universo, explica pra esses militares aqui que os alienígenas não são do mal e que eles são do bem. Aí o Leon olha pra ela, fica assim meio, né, tipo, cara, o que é que eu vou fazer? E quando ele olha pra trás, ele vê um militar se aproximando do carro, Tsuki. E aí que ele usa a cartada final. Fala, não, é isso mesmo, tem que acabar com as alienígenas mesmo. Dá um empurrão, ele dá um empurrão na Nira, a Nira cai no chão e ele sai vazado. Porque a forma dele conseguir se safar, ele teve que estar contra a Nira ali no momento, pra eles não pegarem o astronauta. Teve que se disfarçar do inimigo pra comer o cu do inimigo. Eu quero ser o seu inimigo. Lembrando, não somos um casal afetivo. Não, porra. Não, nada a ver isso aí, cara. Vocês chapam às vezes. É, nada a ver, cuzão. Eles vieram pra devorar nossos órgãos. Esse jovem é muito sensato. Liberem ele. O Len então leva o astronauta pra casa, amorta ele lá, deixa ele escondidinho, e a cena então corta pro robozinho que finalmente chegou na cidade e encontrou o Skiff. E a gente vê que o Skiff tá ali limpando algumas coisas e acaba jogando uma pedra pra trás. E como esse robozinho gosta muito de pedra, caraca, Cracudo do caralho! Ele percebe que o robô não é tão ameaçador assim, então chegam os militares pra cortar a brisa, né? Sempre tem esses cabaços. E começa uma perseguição insana atrás do robozinho. O robozinho consegue se safar, né? Ele é esperto, ele é espertíssimo. Ele é esperto. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto. Na verdade, esses guardas em si que estavam perseguindo ele, inclusive ainda vão aparecer mais pra frente, eles são uns patetão. E depois da brilhante fuga aí do robozinho, a gente vê o Len, né, assistindo TV, meio que uma espécie de cientista, explicando como é que são os aliens. Eles têm muito essa parada do alienígena hipnotizar. Os humanos, que no caso são alienígenas pra eles, hipnotizam as pessoas. E tem mais uma informação importante aqui, Coelho. Esse cientista, ele fala que quem ajudar esses alienígenas, que no caso são os humanos, serão presos. E nesse momento a gente vê que faltam apenas 36 horas pra nave do astronauta, né, pra Terra. Então eles têm que agilizar o quanto antes esse processo, porque senão a nave vai voltar sozinha e ele tá lascado de vez. E mais uma coisa, o Len é muito corajoso de levar o humano pra casa dele. Os militares estão literalmente ali ao redor, porque a nave tá ali no quintal dele, cara. E ele levou o humano pra dentro da casa. Cara, esse é o cara sem bolas, mais boludo que eu já vi. E as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas agora, porque os militares resolvem intensificar as buscas. Eles resolvem ir de casa em casa procurando por esse tal alienígena. Isso é diabólico. Capitão, pode me algemar. E o robozinho que tava sendo perseguido por aqueles dois personagens, né? Aqueles dois soldados meio panaquinhos. Ele continua sendo perseguido, aliás, por esses dois caras. E é então que a gente tem um encontro bem interessante do robozinho com aquele cachorro alienígena, né? Não sei se é o mesmo, pode ser outro. E eles começam a brincar ali. Porém, aqueles soldados que estavam perseguindo o robozinho estão ali na cola deles ainda. Eu tô ouvindo uma voz chata e irritante aqui dentro da minha cabeça. Sou eu, seu burro. E o cachorro, aparentemente pra ajudar, né, o robozinho e despistar os soldados, o que ele faz com ele? Qual que é a ideia dele? Ele entra no rabo de um e aí depois nocauteia o outro. Meu coração. Véi, acho que eu despejei uns 2 litros de urina. Ah, meu saco tá doendo agora, velho. Caralho. Tem certeza que foi urina? E graças a essa distração lendária aqui desse cachorrinho alienígena, o robô consegue entrar dentro da casa no qual está ali o astronauta. E a gente vê também que o nome do robozinho é Over. Finalmente a gente tem a identificação do cachorro robô. Que porra é aquela que ele tem atrás dele, velho? Caralho? Sacudo. Começa a entrar diversos personagens ali. O Echo entra lá, né, que a criança vê que o astronauta tá lá. Pode me dar seu autógrafo? Me autografa aqui, por favor.
Logo depois é o Skiff também. Posso lhe dar a lista das professoras mais gordinhas da escola. Mas chega também uma visita indesejada. E era aqueles dois soldados que conseguem entrar ali dentro também para averiguar. E eles veem realmente que tá ali o astronauta ali dentro. E a reação mais rápida do astronauta pra sair dessa situação foi hipnotizar os guardas. Já que os guardas estavam pensando que ele era um alienígena muito perigoso e que consegue controlar mentes, ele falou, por que não agir como tal? E os guardas simplesmente acreditam que estão sendo hipnotizados, falam, não, agora a gente vai te obedecer. Caralho, que porra é essa? É que é o poder do placebo, né, velho? Vocês são meus escravos! Como a nave, entre aspas, alienígena está no quintal do Len, os militares dizem que vão montar um QG ali na própria casa do Len. E ele fala, pô, agora ferrou, tamo aqui junto com o humano. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que ir embora daqui. Então o humano vai lá escondido num carro militar, junto com esses dois militares patetões fazendo a escolta dele. E então que eles resolvem ir pro lugar lá no qual o Skiff trabalha, né? Que é uma loja de quadrinhos lá e tal. Eles ficam lá dentro. E enquanto isso, os militares já entraram na casa dele e já começaram a ter pistas de que o astronauta estava lá, porque eles acham um doce Twix. Eles viram pro pai do Len e falam, aqui acabou pro seu filho. Ele está tendo a mente controlada pelo alienígena. E os pais, meu filho. Lamento informar, mas seu filho é um zumbi. E lá dentro da loja de quadrinhos, o Len começa a desabafar com o astronauta. E ele simplesmente lança uma das piadas mais bostas que eu já vi na minha vida. Tá grilado com o quê? Mira. Que é isso? Alguma doença sem cura? Não! O astronauta então começa a indagar o Len e faz umas perguntas pra ele, como, você é considerado bonito entre a sua espécie? Que pergunta é essa? Começou, velho. Porque ele quer ajudar o Len a conquistar a Nira, né? Porque o Len tá meio triste, porque a Nira odeia ele. Aí ele começa a se gabar, né? Que ele é bonitão e que as mulheres gostam muito dele, porque ele é bonitão e é um astronauta. Mas além disso, ele também tem 3 passos. 3 passos? Sim, que ele dá com as pernas dele. Foi uma piada. Ah, tá, era pra rir. Os 3 passos de Chuck Baker para o romance. Mira presa, faça um movimento e não mostre medo. E agora, Tsuki, começa a vir uma das cenas mais estranhas desse filme. Cara, começa ele meio que praticar o que ele faz com as mulheres, né? Foi O muito quê? estranho falar isso. Começa meio que chavecar ali, ele cheira o braço do Len. E aí, gata? Cara, isso aqui é só profissionalismo, tá? Ele tá Isso. apenas ensinando pro Len como se faz. Exatamente, é só aprendizado. Né? Aí o clima começa a esquentar um pouco ali. E quando eles estão prestes a se beijar, lembrando, por profissionalismo, O Skiff chega cortando a brisa toda e começa a falar desesperadamente. A rolha. Sim, ele falou pro Len utilizar a proteção. Pra não ser invadido ali. mano, que merda é? Oi, lembrando, se eles estão falando desse negócio de rolha, eles podem não ter as partes da frente, mas aparentemente a parte de trás tem. Cara, isso só comprova mais ainda a minha teoria da... E depois dessa cena completamente bizarra, a gente vê que o Len, ele saiu pra chamar um repórter pra mudar a opinião do público em relação a ele. Então, Tsuki, no meio do caminho, o Len acaba encontrando a Nira, que tá fazendo um protesto a favor dos alienígenas. E, obviamente, a Nira tá puta com ele, não quer contra. Ele tenta explicar tudo o que tá acontecendo pra ela e ela não dá ouvidos pra ele pelo que ele fez com ela. Então, ele começa a lembrar do que o astronauta ensinou pra ele colocar em prática. Só que o que o astronauta ensinou pra ele é um pouco estranho. Aquilo que o astronauta ensinou pra ele é pra você colocar em prática num momento mais íntimo. Flirt, né? É uma parada mais... Não quando a menina tá puta e fazendo um protesto em frente ao negócio. E aí, gatinha? O quê? Esse lugar tem fagulhas ou é o fogo que tá fazendo dessa noite uma noite? Voltando pra loja de quadrinhos aqui, a criança tava enchendo o saco do astronauta pra brincar com ele. Então o astronauta fala, beleza, vamos lá brincar. Echo e o astronauta começam a brincar e o astronauta finge que é um alienígena maligno que vai pegar ele. E os militares que estão ali também começam a falar, não, chefe, eu quero ser exterminado também. Tá ligado? Ô, mestre, a gente quer ser destruído também! Eventualmente, os repórteres aparecem ali no momento. Olha que coincidência da porra. O robozinho, fila de uma desgraça, Ele tava curtindo uma chuva de pedra, né? tava curtindo a chuva de pedra, foi atrás das pedras, chamou a atenção dos repórteres, os repórteres foram até lá e eles começaram a filmar o alienígena, entre aspas, que é o astronauta, só que numa cena que não é muito legal, tá ligado? Pras Não pessoas. passa uma vibe muito boa, né? É, porque tava parecendo que o astronauta tava matando ou possuindo a criança que é o Echo e os Sim, dois olha que militares. paia. E eles mostram isso tudo pra toda a sociedade, cara. E aí lascou, né? Se a fama do astronauta já não tava boa, agora então... Foi por água abaixo. Acabaremos com a aliança rebelde
e controlaremos a galáxia. E o Len, ele acaba vendo essa situação, né, por meio da TV, e ele decide voltar pra loja de gibis o mais rápido possível, pra dar fuga aos militares que agora já estão todos mobilizados pra conseguirem pegar o astronauta. Então começa uma fuga, Coelho, absurda aqui, mano, e muita coisa acontece nessa cena. O Len e o astronauta estão cercados sem ter muito o que fazer, porém, aparece um salvador ali, mano. O Hoover, que é o robozinho, se sacrifica ali para o bem maior, se utilizando como distração para que eles pudessem fugir. E acaba funcionando e F. Hoover. E pra fugir também, o astronauta e o Len acabam roubando um carro ali da rua e o Len pergunta como é que a gente vai dirigir esse carro? Como é que a gente vai ligar ele? E o astronauta vai lá e faz ligação direta e diz, é assim que os carioca trabalham, parceiro. Vai lá, faz ligação direta. Ligação? Quer ligar pra quem? Ih, já vi que sua espécie não é desenvolvida. E quem mais sofre, né, com o Hoover sendo capturado é o Skiff, né, que teve um apego muito grande com ele. Ele fica realmente muito triste. E os militares estavam ajudando o Len e o astronauta, né, porque eles tiveram, entre aspas, as mentes controladas, acabaram sendo capturados junto com o robô. Onde está o seu mestre? Fale! Depois do astronauta e o Len conseguirem fugir, eles se escondem no local de trabalho do Len, aquele lá do início. E lá eles começam a se desentender, o astronauta fala, tô preso nesse planetinha, e o Len fala, planetinha? Sabe aquela levantadinha de dedo que as pessoas fazem? E planetinha? Como assim? E aí o Len fica puto, obviamente, né, pô? Com razão, né? Com razão. E no meio da discussão deles, aparece o chefe do Len e fica ali de xereca, apenas olhando, falando, mano, que porra tá acontecendo aqui no meu estabelecimento? E o Len, ele resolve casualmente colocar o cara dentro do armário, mano. Que porra é essa, velho? Que foi casualmente mesmo, ele só literalmente pegou o chefe e falou, ô chefe, fica aqui na moral, rapidinho, depois eu tiro você daqui, bate a porta na cara do chefe, né, tranca ele ali, o chefe bate na porta assim, aí o Len abre a porta, o chefe dá... Caralho, muita informação, né, velho? Caralho, agora eu tô me sentindo na expansão de domínio do Gojo. O chefe vai e bota na cara do Len, não, pera aí. Ô, louco? Que isso? E o chefe, que não é bobo nem nada, bota o papel de demissão na cara do Len. É o mínimo, né? E agora o Len tá mais triste do que nunca, porque ele tá sendo perseguido por militares e ainda perdeu o emprego. Na verdade, acho que ele já iria perder o emprego de qualquer jeito. Não tinha muito o que fazer, né? Mas ele também tem a relação com a Anira também, que tá bem deteriorada. Então, tudo isso combou pra ele ficar realmente bem triste. A vida dele acabou Brutal, literalmente. sobrou velho, nada, brutal. Não sobrou nada pro Beto. Brutal. It's over pro Beta. Logado pelo chat. Só resta o churrascamento. E então eles largam de criancice e fazem as pazes ali, conversando um com o outro. E o astronauta começa a se abrir pra ele, falando, eu nem sou um herói de verdade, eu nem piloto a nave, é tudo piloto automático, eu não faço nada. Diferente de você, sacrificou a sua vida pra ajudar um ser que você nem conhece. Cara, isso aí foi profundo. E é a realidade, né, mano? É, no final o astronauta, né, começa a acariciar a cabeça do Leandro. E chama ele de chuchu. Eu não sou um grande herói que nem você. Eu nunca fui um herói, na verdade. Eu sou um apertador de botões. Depois dessa conversa fofa, chegam aí o Skiff e o Echo. E eles começam a discutir um plano pra conseguir pegar a nave do astronauta. Mas tem um problema, né? Apesar de eles saberem que tá na área 9, eles não sabem onde fica a área 9. E o astronauta, ele acaba dando a ideia de utilizar o Hoover, né? Que é o robozinho, porque ele é capaz de identificar aonde tá o astronauta e também aonde está a nave dele. Mas, como a gente viu anteriormente, o Hoover acabou sendo capturado. Então ele não era uma opção muito fácil, mas mesmo Então, assim... vamos a estacar zero, velho. Que porra de ideias são essas, velho? Só ideia merda. Então vai travou tudo, não entendi nada, velho. Eu te amo. Ah... Não somos um casal homoafetivo. Não Somos um somos. casal. Eles são namorados, né? Cara, não, nós dois somos amigos, beleza? Eu não transo com o Emiliano, ele não transa comigo, tá legal? Aí eu sou hétero, tem o quê, pai? Cara, eu sou hétero. E é então que eles decidem recuperar o Hoover. Mas como que eles vão fazer isso? Sendo que eles não podem dar sequer um passo, que eles já serão identificados. Só que aí o Leon lembra que vai ter um evento daquele filme, o Maníacos, aonde todo mundo vai sair na rua fantasiado. Fantasiado, curiosamente, de quê? Aliens. E eles meio que pintam a roupa ali do astronauta e moldam pra aparecer, mas com o alien ali ficar mais característico e se misturar. Vamos fazer uma parada doida, velho? O quê? Vamos pular de bandinha pelado? Não. Ah, beleza, então. E o robozinho ali sendo analisado pelos cientistas sem segurança nenhuma consegue fugir. Olha que coisa boa. Só que não, porque era isso que eles queriam, Tsu. O militar queria deixar o robozinho fugir pra levar eles até o astronauta e o Leon. Esse aí foi muito mente pensante. Enquanto isso, lá no festival, né, dos filmes, eles foram convidados pra subir ali em cima e meter umas dancinhas, porque a fantasia do astronauta tá muito boa. Mal sabem eles, né, coisa? Mal sabem eles o que se esconde por debaixo do pacote. Do pacote? Que porra é essa? Ué, moço? Eu achava que debaixo da embrulhagem que já tinha um pacote. Mas debaixo do pacote tem aí, bro. Deus. Não
tênis, velho. Vamos ser sinceros. Quando eles estão lá em cima dançando e arrasando, né? A Nira fica ali toda admirando. E aparece o robozinho. E deu muito certo a estratégia ali dos militares que já chegaram ali botando ordem. Só que vai ser difícil encontrar o astronauta, porque ele tá bem camuflado. Ele acaba identificando aí o astronauta por causa da bandeira dos Estados Unidos. E o general presume na cabeça dele que o astronauta também deveria estar de uniforme. E de fato ele estava. Então foi tudo por água abaixo, cara. Foram todos capturados, o Len e o astronauta. O cientista já chega ali e faz o que todo cientista faria, né? Já fica ali atiçado, falando: dá pra fazer uma incisão aqui nesse cérebro. Que filho da puta. Só pensando nas atrocidades que ele faria com esse humano. E esse cheiro. Ah, é? Tenta usar a mesma roupa durante quase um mês. E aí o Len defende ele falando: não, ele é do bem, isso não é o que vocês estão pensando. E o cientista já chega ali acusando com zero provas, porque tipo assim, ele tirou isso literal do cu dele, falando: a criança está sendo controlada por esse alienígena, ele não sabe o que tá falando, a gente vai ter que eliminar ela também. E aí eles vão e começam a levar o Len embora e o astronauta não deixa isso quieto e fala: não, agora eu libero você, você não está mais no meu controle. Pra o Len conseguir Se safar. e voltar à vida dele normal. E aí eles perguntam pro Len: você saiu do controle desse alienígena mesmo? Ele realmente não manda mais em você? E aí o Len tem que fazer uma das coisas mais dolorosas do mundo nessa cena: ficar contra o astronauta. Mas ele teve que fazer isso, né? Senão ele ia pro Avala também. E aí ia ser meio que em vão. Mas foi uma atitude honrada do astronauta aqui, velho. Eu achei legal. Teve bolas, né? Oh, se teve. Puta que eu pariu, eu vou gozar. A cena então corta pro Len sendo ovacionado ali por todo um público numa reportagem pra ele contar como foi ser controlado por um alienígena. E depois o entrevistador vai e bota assim o microfone pro Len falar. O Len chega e vai e fala: meu pau tem 23 centímetros. Então, Tsuki, ele não se controla e começa a falar as verdades. Ele fala: não vou falar o que eles querem ouvir, eu vou falar o que eles precisam ouvir. Isso é honrado, eu falo, cara. Esse cara tem bolas mesmo não tendo. Sim, cara, que lindo. E ele começa a falar, né, que no universo não tem apenas 800 quilômetros, é muito maior do que isso, tem tipo bilhões e bilhões de quilômetros e tudo mais, a magnitude do universo, coisa que ele também não sabia, tá? Foi o astronauta que falou pra ele. No meio do discurso dele, ele se dá conta que ele cometeu um erro e que ele precisa fazer algo pra mudar isso. Ele vai embora dali e a Nira, admirada, vendo tudo aquilo que ele falou, se mela toda, né? Mas Não só ela. olha que doideira como o mundo dá voltas, né mesmo, Tsuki? No final das contas, o Len estava certo. O Len só estava tentando fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente, só que ela não deu a chance dele se explicar. E, na verdade, ele deu um empurrão nela, né? Ah, é verdade, né? Machista opressor. Aí quando ela vai lá chegar pra falar com ele, ela chega e fala: eu que gosto muito de você agora, você me deixou toda molhada. E aí ele chega e vira pra ela e fala: mulher, esse cozinho aqui tem dono. Não só a Nira aparece, o Skiff e o Echo também aparecem, e eles todos vão juntos encontrar o astronauta. Pra gente achar a área 9, que é onde o astronauta provavelmente está, a gente precisa do rover. E é então que a gente vê nada mais, nada menos do que o rover chegando lá. Pois é, o rover conseguiu escapar mais uma vez, e dessa vez ele explica, entre aspas, como é que ele escapou disso, que foi desparafusando a rede que tinha pego ele. Que explicação merda, né, Que velho? bosta, velho. Eu gosto de ir atrás do rover. Ir atrás de você. O quê? Não, somos um casal homoafetivo. Peraí, como ele escapou de lá? Então a cena corta pra área 9, no qual a gente vê o astronauta ali preso. E cara, é engraçado, por quê? Porque eles acreditam realmente que ele pode controlar mentes. Então o general tem um plano, ele faz uma cadeia ali sequencial de soldados pra atirar em outros soldados. Ou seja, se você controlar a minha mente, o fulano vai atirar em mim. Mas se você controlar o fulano, o outro fulano vai atirar no outro fulano. E se você controlar nós dois, vai vir um outro fulano que vai atirar nos dois fulanos. Enfim, fica meio confuso, mas essa é a estratégia dele, gente. É, gênio. Até porque no final dá meio ruim ali. Eles começam a atirar entre si mesmo, do nada. Larga a arma! Larga você! Não, você primeiro! Você é meu! Larga, idiota! Mano, eles são profissionais treinados pra essa porra ou não, cara? Porque os caras começam sem fazer nada e todos são derrotados praticamente ali. Pois é, cara. Eles utilizam o rover para encontrar a área 9, ok? Certo. Eles encontram a área 9 e entram lá, ok? Ok. Mas como os militares não deram conta que o rover sumiu? Furo de roteiro. É esse o nome. Assim, velho, eu gosto só da palavra furo, mas do roteiro não. E sim, eles chegam lá e invadem o local, né? Que inclusive é um local meio subterrâneo ali. Ele fica embaixo de um posto abandonado. É um local muito vigiado e com muitos guardas. Se eles descessem lá sem nenhum plano, eles iam ser massacrados, comidos de bala, né? Eles seriam feitos de... Eles iam ser feitos de puta, essa é a realidade. Vamos deixar claro. Então eles usam os hips pra causar uma distração dos guardas. E como um bom policial ali, ele vai usar o poder que ele tem nas mãos dele, né? Enfiar o cacete no hip. Isso está meio canônico. Ai, tá doendo. Agora! Ai, ai, ui, ai.
Vai na fé. Ai, tá doendo, hein? Eu nem sei, eu falei que era canônico, mas o policial bate em hippie, nem sei, velho. Acho que eu passei desinformação e vou dormir tranquilamente essa noite. As coisas estão cada vez piores pro astronauta, cara. Aquele cientista maluco tá quase ali pra tirar o cérebro dele. E não tira meu cérebro, não. Ele não presta. Pode confiar. É podre. Mas é óbvio que isso não ia acontecer e os nossos heróis chegam ali por cima com o rover e tudo mais e acabam atrapalhando os planos dos cientistas, libertando assim, né, o astronauta, mesmo estando na área 9, que era pra ser a área mais protegida de todas. Que lugarzinho engraçado pra uma antena. Antes disso, Tsuki, eu acho que eles tentam arrancar informação do astronauta de outras formas, perguntando pra ele, ameaçando e tal. E como eles não conseguem, aí o cientista vai entrar em ação. E vem uma cena muito bizarra de cérebros passando. O cientista tirou o cérebro daqueles dois militares lá que tinham meio que sido controlados pelo humano. Lobotomizaram os caras. Sei lá, é agoniante, velho, ver eles agoniante. com aquele negócio no rosto. Ai, sei lá, dá uma agonia, já. Trocaram o cérebro deles, ficaram até mais, entre aspas, inteligentes, né? Mas eles ficam meio disfuncionais, obviamente, né? Porque trocaram o cérebro dos caras. Esse pai, esse cara mais inteligentes tem cérebro do que conta, tá ligado? Eu estou sentindo formigamento debaixo do saco. Só não puxa a capinha. Eles vão correndo de braços abertos pra nave, só que eles não imaginavam que isso era uma armadilha. Tava todo mundo ali já, os militares todos cercaram o local. Não só isso, o general também tinha uma outra carta na manga, né? Que esse cara é meio maluco, né, mano? Ele tem algumas ideias meio mirabolantes. Uma delas era de explodir o local caso tudo desse errado. Então eles estão todos cercados ali. O general está prestes a atirar no humano. O Leon se coloca na frente e começa a lançar um discurso no jutsu. Vai chegando perto ali do general falando: calma, não precisa ser assim. Ele vai botando a mão ali, vai pegando ali embaixo. A gente pode resolver isso de outra forma. Ele aperta o botão. Você pensou que ele ia fazer? Não, peraí, ele aperta o botão do cara. Apertou o botão do cara? É, ele aperta o botão do general, o Leon. Eu achei que ele ia fazer outra coisa. Mas ele só tem um botão, Tsuki. Atrás deles. Você esqueceu? Ah, é verdade. Às vezes um homem tem que fazer o que tem que ser feito, né? É isso, né, velho? É isso que separa os homens dos meninos. É, então vira esse botãozinho pra cá. Ô, louco, rapaz. Desconhecido não é uma coisa pra gente temer. Pode acreditar. Vai ver o lado bom das coisas. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. Então o louco do Len aperta essa porra desse botão de autodestruição, que na verdade acho que era a única saída que tinha no final das contas ali. A estratégia dele era a seguinte: fazer que todo mundo evacuasse o local, o que funciona. Porém, não funciona com o general. Fica puto, mais puto ainda, e enfia a pistola na cara do Len, e o Len fica: Não faça isso, general. Não, por favor, general. E na hora que ele vai puxar o gatilho, o Echo lança um fucking guindaste na mão do general pra impedir o tiro, e ele atira nos explosivos, cara. O tiro é desviado pros explosivos e tudo começa a explodir. É uma loucura. O que já tava caótico, agora ficou mais ainda. E também a gente vê que cai destroços na cabeça do general, atordoando ele. Mas, Coelho, a gente tá falando de um herói. Quando todo mundo corre pra nave, ele, o astronauta, tá ali do lado de fora e fala: cara, eu vou salvar ele. Ele pega o general no colo. Ele consegue entrar dentro da nave, porém na hora que eles vão sair tem um problema. A nave não pega no piloto automático. Aliás, ela até vai pegar, só que não vai dar tempo até ela ligar, né? Ela demora pra iniciar, então ele tem que fazer tudo manualmente. E agora é que o herói de verdade entra em ação. E é nesse momento, quando tá tudo sendo explodido, a nave fica naquele negócio: será que vai sair? Será que não vai? E aí começa a me lembrar de mais uma experiência que eu tive aí na minha vida, né, velho? Genuinamente não quero saber essa experiência. Assim, eu só posso dizer pra você que envolve idoso. Oxi! Eles conseguem sair daquele local e o mais interessante e curioso de tudo isso é que eles saem do planeta ali, mano. Eles vão pro espaço, porque é uma nave, né? No meio desse clima, assim, uma vista bonitona, planeta atrás, o sol nascendo, o clima elevado, uma euforia, um sentimento, uns olhares, uma trocação, um relacionamento, Eles lascam um beijo de língua, porra! Caralho, você fez a construção toda pra fazer isso, velho. Ai, que tesão. Mas você ainda nem ouviu o que eu ia... E eles dão um beijão muito saboroso ali, né? Num ato full romântico, fora do espaço ali. Que adjetivo é esse, porra? Você não gostou, não? Ah, não, eu gostei, mas é esse o ponto, né? Tá ligado, né? A gente tem repertório aqui de beijos. E sim, eles chegam na Terra, né? Depois de todo esse... Erra! É o que você disse? Eu cometi um erro. Não faça isso de novo. Você não gosta de erros? Eu sou um ser perfeito. Eu gosto dormindo. Vou te castigar, então, mais tarde. Poderoso castiga. E chegando então no planeta, o astronauta começa a ser mais ovacionado, principalmente pelo general que ele salvou. Obrigado por me trazer de volta. Ah, o prazer foi todo meu.
E assim, tá na hora da partida, né, coisa? Tá na hora da nave sair voando dali. E quem tá mais triste com essa situação toda é o Skiff, porque ele vai ter que se despedir do Rover, que é o robozinho que ele tanto criou amizade. Só que não, porque na verdade, o astronauta fala, você pode ficar aí, Rover. E aí o Skiff fica felizão, o Rover vai lá, ele se abraça. E essa cena só não foi mais triste do que a cena de despedida do astronauta e do Leon. E a Nira empata foda ali no momento. Isso foi só um abraço de amigos, só isso. No meu planeta é muito comum os amigos se abraçarem. Aí, Nira, cuida bem do chuchu. Eu acho que você gosta de queimar essa sua rosquinha. E quando a nave do astronauta já tá prestes a ir embora, percebemos que aquele cachorrinho que faz referência ao filme Aliens tá ali dentro, né? A gente vê pela janelinha que ele tá dentro da nave, junto com o astronauta. Ele foi tá junto, levando. mano. Olha que sapeca, velho. Arrasta com no asfalto. O nome dele na quebrada, o vulgo dele na quebrada é esse aí. Imagina um cara, velho, que empina a moto, no apelido do cara é arrasta. Caralho, eu só vou chamar o cara que empina a moto assim agora. Arrasta com o asfalto, vai tomar no cu. Cara... É isso, o astronauta ficou de bem com todo mundo. O Leon se deu muito bem, na verdade, eu diria que ele se deu muito mal, porque o astronauta vai ter que ir embora e ele sobrou com a Nira ali, né? Vai ter que formar um casal com a Nira, infelizmente é o que sobrou. O Rover tá muito feliz com o Skiff também. E na cena pós-crédito, o que temos aqui? É, pra quem achou que o cientista maluco ia passar ileso, na verdade não passou. Aqueles dois militares, né, que ele arrancou o cérebro, estão ali pra fazer experimentos com ele agora. Ele se lascou feinho, mano. Então os caras provavelmente vão arrancar o cérebro dele aí também, só pra ele ficar esperto. Não fiquei com pena, achei bem feito mesmo, é isso mesmo. Caramba, que pinto enorme!